Será que a terra prometida de Israel é uma terra amaldiçoada? Será que a terra tão prometida para Israel é uma terra amaldiçoada? A resposta para esta pergunta é sim. Sim, a terra prometida de Israel é uma terra amaldiçoada. E quem está falando isso não sou eu, é a própria Bíblia que fala da maldição que Noé jogou sobre Canaã, sobre seu neto Canaã. Então vamos hoje falar sobre a maldição da terra de Israel. Mas antes de começar aqui o nosso vídeo, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho. Então, por que a terra prometida de Israel é uma terra amaldiçoada? Tudo começa lá atrás, em Noé e a arca de Noé. E diz assim, no seu capítulo 9, versículo 18. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã, o filho mais novo de Noé, ele é pai de Canaã. E onde que Israel se localiza hoje? Hoje Israel está localizado exatamente em Canaã, a terra de origem do filho de Noé, Canaã. Aliás, do neto de Noé, Canaã. Por quê? Que Noé, então, amaldiçoou o seu filho e o seu neto. Amaldiçoou o seu filho Cã e o seu neto Canaã. É preciso saber que Deus orientou Noé para construir a arca, porque Deus queria tirar toda a maldade do mundo, porque aquele mundo onde que Noé vivia, aqueles povos com quem Noé convivia, era um povo maligno, era um povo ruim, era o povo da corrupção, da violência, da maldade, do adultério, da crueldade. Então Deus enviou o dilúvio para criar uma nova geração de seres humanos, para criar uma nova geração de seres humanos. E ele orientou então Noé a construir a arca e a levar com ele seus filhos e as esposas de seus filhos com ele, e também todos os animais impares, Mas vamos falar o que aconteceu então. Então, Deus enviou o dilúvio para destruir toda aquela raça, toda aquela geração de pessoas, de humanos, né, que eram pessoas corruptas, violentas e maldosas, que tinham o coração maldoso. Porém, com o fim do dilúvio, Deus se dirige até Noé e diz, né, depois que Noé saiu da arca junto com sua família, seus filhos e suas noras, ele faz o sacrifício em homenagem a Deus, e Deus fala com Noé o seguinte: eu não amaldiçoarei novamente, ou seja, capítulo 8, versículo 21. E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Então Deus já está ciente ali que mesmo depois que ele enviou o dilúvio e destruiu toda aquela geração de pessoas que habitavam a terra, ele diz que não amaldiçoará mais a terra, não causará mais nenhum dilúvio pelo o coração do homem, porque ele já sabe que o coração do homem ali é maldoso. Então esse é o versículo 21 do capítulo 8 do livro de Gênesis. Então, voltando aqui para a nossa história aqui de Noé, como já disse, os filhos de Noé saíram da arca ali com ele. E Noé plantou uma vinha. Noé começou a cultivar e plantou uma vinha. E ele fez vinho dessa vinha. Ele fez o vinho, bebeu, se embriagou, ficou bêbado. E o que leva então a Noé a amaldiçoar? Noé a amaldiçoar ali o seu neto Canaã. Então, na versão
oficial, na versão da Bíblia, na versão poética, diz o quê? Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então Cã, ele viu a nudez ali de seu pai, né, e contou, né, a seus 2 irmãos, né, que estavam fora. Ou seja, ele contou para Sem e para Jafé o que estava acontecendo com o pai deles, pois o pai dele estava embriagado, estava bêbado, e ele acabou vendo a nudez do pai. Então, é mais ou menos assim, essa é uma versão bem poética, né? Porque qual foi o pecado ali que o filho cometeu contra o pai? O filho simplesmente adentrou a tenda do pai e viu ele nu. Normal, qual o problema disso? O pai está embriagado, o pai está bêbado, né? Mas nós temos outras versões também que podem levar, né? Que podem levar ao porquê de Noé jogar tal maldição sobre Cã e Canaã, que é a versão. Existem várias versões, né? No caso, né? Que poderia ser, por exemplo, é provável que Cã e Canaã, que era neto de Noé, tenham castrado o pai, que tenham castrado Noé. Por quê? Porque eles não queriam que Noé tivesse outros filhos e eles tivessem que dividir a terra. Já parte aí a ganância, como já disse anteriormente no capítulo 8, versículo 21, diz que a maldade continua instalada no coração do homem. A maldade não saiu do homem só porque Deus fez o dilúvio e destruiu toda aquela geração de pessoas que estavam ali. Então, com a ambição, com a ganância ali dos dois, eles não queriam que Noé tivesse mais filhos, e aí eles tivessem que dividir a terra com mais irmãos. Então já eram 3 irmãos, então eles não queriam ali que Noé tivesse mais filhos e eles tivessem que dividir a terra com mais e mais irmãos. Então existe essa possibilidade de repente Cã e Canaã, ou seja, o neto de Noé, Canaã, o neto de Noé, tivessem castrado Noé. Uma terceira possibilidade seria que os dois abusaram sexualmente, violentaram Noé, sodomizaram Noé, que eles possam ter feito esse tipo de atrocidade. Então, por isso que Noé ficou indignado e jogou aquela maldição que nós vamos falar mais adiante. Então, existe essa possibilidade que Cã e Canaã, eles violentaram sexualmente, né? Violentaram sexualmente o pai, ou seja, Noé. Então, eles sodomizaram Noé. Uma quarta versão, né, que é o quê? Que tanto Cã como Canaã se aproveitaram da esposa de Noé, porque naquele tempo, né, na era de Noé ali, a humanidade ela estava endoidecida. Era uma humanidade pecadora demais. Eles cometiam todo tipo de atrocidade, de adultério, e não tinha nada ali que eles não fizessem. Então era pai com filho, mãe com filho, então a coisa perniciosa, a coisa do mal, ela continuou junto ao homem. Então ela não morreu ali. Então é bem possível que Cã, ou seja, um dos filhos de Noé, ele tenha herdado toda a maldade que aquela raça anterior, que aquele povo anterior tinha em seu coração. Então Deus já sabia ali que ele não iria mais castigar a terra, não iria mais destruir, não iria mais enviar nenhum dilúvio contra a terra devido à maldade que estava, né, junto do coração do homem. Então o que acontece aqui? Independente de qual é a história verdadeira, o que deixa de ser, não importa. A oficial está aqui na Bíblia, que diz que foi que Cã, né, ele viu a nudez de Noé. E por isso Noé, o que Noé fez com Cã? Então vamos aqui seguir aqui. Então, capítulo 9 do livro de Gênesis, versículo 23. Então Cã viu a nudez ali do seu pai e avisou os outros 2 irmãos. Versículo 23. E Sem e Jafé
tomaram uma capa e a puseram sobre os seus ombros, e viraram para trás e cobriram a nudez de seu pai. E suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. Então nem Sem nem Jafé viram a nudez de seu pai. Versículo 24. E Noé despertou de seu vinho e soube o que seu filho mais novo havia feito, ou seja, ficou sabendo o que Cã havia feito. E ele disse: amaldiçoado seja Canaã, servo de servos, ele será para seus irmãos. Então, amaldiçoado seja Canaã. Então, eis aqui a maldição que Noé joga sobre as terras de Canaã, que é onde está o Estado de Israel hoje. O Estado de Israel, da Palestina, da Cisjordânia, da Jordânia, toda aquela terra ali é uma terra que foi amaldiçoada por Noé. Foi amaldiçoada por Noé. Então, é interessante saber o porquê, é interessante entender o porquê de todo esse fetiche de Israel, do povo judeu com a terra de Canaã. Mas vamos continuar aqui. Então Noé despertou do seu vinho e ficou sabendo que o seu filho mais novo havia feito com ele, e ele disse: amaldiçoado seja Canaã, servo de servos, ele será para seus irmãos. E por que Canaã? Porque a origem das cidades, dos estados, dos países da época lá atrás, das regiões, eram dados de acordo com aquele seu fundador, de acordo com o fundador. Perfeito? Então Canaã vem de Cã, que era pai de Canaã. Então ele disse: amaldiçoado seja Canaã, servo de servos, ele será para seus irmãos. Versículo 26, ele disse: abençoado seja Senhor Deus de Sem, e Canaã será seu servo. E Canaã será seu servo. Versículo 27, Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será seu servo. E Noé viveu depois disso 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Então vamos falar aqui um pouquinho, né, dos filhos de Cã. Então, porque todos aqui tiveram filhos e filhas, tanto Sem, Jafé e Cã. Então, os filhos de Cã são Cuxê, Misraim, Putê e Canaã. Os filhos de Cuxê, Sabá, Avilã, Sabitá, Ramã e Sabiticar. E os filhos de Ramã, Sebá e Dedã. Os filhos de Cuxê, né, filho de Cã, né? Cuxê gerou Nimrod, e este lançou um poderoso este começou a ser poderoso na terra. Então, você veja, a geração de Cã, né? A geração de Cã. Então ele teve os seguintes filhos. Ele teve, no caso, 5 filhos. Ele teve Cuxê, Misraim, Putê e Canaã. Misraim, Putê, Cuxê, Misraim, Putê e Canaã. Na verdade, 4 filhos. 4 filhos. Então vamos seguir aqui com a história. Então o que acontece? Noé já amaldiçoou Canaã. Canaã já é uma terra amaldiçoada. Canaã já é uma terra amaldiçoada. E lembrando que Deus já sabia que a maldade estava instalada no coração do homem. Instalada no coração do homem. E agora chegamos aqui no capítulo 12. No capítulo 12, nós vamos falar sobre Abraão. Sobre Abraão, né? Que é o quê? Que é o pai de todo o povo cristão. É o pai do povo judeu, é o patriarca do povo judeu. Então, versículo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país
e da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então sai, né? Sai do teu país, sai da tua ambiência e sai da tua parentela, e eu te mostrarei uma nova terra, e eu te mostrarei uma nova vida. Então Abraão saiu da casa dos seus pais, da sua ambiência, da sua parentela, e se dirigiu até Canaã. E quando ele chega em Canaã, ele achava que ali era a terra que Deus havia dado, que Deus iria dar a ele, a sua parentela e as suas gerações, aos seus filhos, né, aos seus descendentes, né, ele achava que seria ali em Canaã. Mas quando ele chega em Canaã, já tem outras tribos, já existem outros povos morando ali. E quem eram aqueles povos que estavam morando ali? Outros povos já moravam, já habitavam ali. Então ali já tinha os queneus, os quenezeus, os cadmozeus. Então ali já tinham os queneus, os quenezeus, os cadmozeus, os heteus, os ferezeus, os reafins, os rafins, e os amorreus e os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Então ali quando Abraão chega ali na terra de Canaã, ali já existem várias outras tribos. Já existiam várias outras tribos. Só que quando Abraão ele sai ali da terra, sai ali do seu país, sai ali da presença dos seus pais, sai ali da sua parentela e da sua ambiência, ele se dirige até Canaã, ele se depara com várias outras tribos, vários outros povos. E esses outros povos são descendentes de quem? De Cã, de Canaã. Então ali você já tinha um país, uma terra chamada Canaã, com vários outros povos. E o que acontece com Abraão? Abraão era um homem sábio, era um homem natural, era um homem que ele sabia viver e conviver com todos os outros povos, sem briga, sem violência, sem agressão. Então ele circulava ali por todos esses povos e ele era bem visto, ele era considerado um sacerdote, ele era considerado um homem sábio. E ele convivia com todos os outros povos ali pacificamente. Porém, Abraão, quando ele sai da sua terra, quando ele sai da sua parentela, quando ele sai lá do meio da sua família, ele não vai sozinho. Ele vai com a esposa, vai com seus rebanhos, vai com seus servos e juntamente com ele também vai o seu primo, o seu sobrinho Ló. Seu sobrinho Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Mas Ló não era aquele homem sábio, não era aquele homem natural, como Abraão era. Abraão não precisava de Bíblia, Abraão não precisava de Alcorão, Abraão não precisava de 10 mandamentos. Abraão era o homem que fazia, ele contemplava a natureza, ele fazia o que era certo naturalmente. Ele não atacava ninguém, não brigava com ninguém, não lutava com ninguém. Já o seu sobrinho Ló não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Já era um homem mais intempestivo. Era um homem mais dirigido à conquista. Ele queria conquistar. Tanto é que quando acontece o primeiro contato de Abraão com os outros povos, né, o Ló, o que ele quer? Ele quer tomar aquele território. Ele quer tomar aquelas terras. E aquelas terras já estavam cultivadas. Já eram terras tratadas, mas Ló queria conquistar. E Abraão disse para ele: bom, se nós vamos tomar essas terras aqui? Sim, vamos tomar, porque Ló responde para ele: sim, vamos tomar porque estamos em maior número. Mas para a gente ficar com essa terra, Abraão pergunta: teremos que matá-los? E Ló responde: certamente. Estamos em maior número, então vamos matá-los e vamos ficar com a terra. Então Abraão segue em frente e diz: não, se tivermos que matar alguém, então a terra
é deles e não nossa, não precisamos matar ninguém. Então, o que acontece com tudo isso? Depois que Abraão e Ló se tornam pessoas bem-sucedidas, com rebanhos, com ouro, com prata, com terras, eles estão juntos ali, estão juntos vivendo ali no mesmo espaço de terra. E o que acontece? Começam os atritos entre eles, entre Abraão e seu sobrinho Ló. Seu sobrinho Ló. Os pastores, os que cuidavam dos rebanhos, começam a brigar, porque um pegou um carneiro do outro, o outro pegou um boi do outro, então começa a briga entre eles, eles têm que se afastar. E que Abraão fala para Ló é exatamente isso: olha, siga, se você seguir para a direita, eu sigo para a esquerda, se você for em frente, eu vou para trás, mas juntos não poderemos mais ficar. Juntos não poderemos mais ficar. E Ló, o que acontece com Ló? Ló, por ser um homem violento, ser um homem da luta, da briga, que tinha instalado a maldade no coração dele, Ló, para onde que Ló se dirige? Ló se dirige para o pior lugar que existia na época, que era para Sodoma e Gomorra. Foi para lá que Ló foi. E foi para lá que Ló foi, e foi para lá que Ló foi preso, foi escravizado, e Abraão teve que ir lá libertá-lo. E mesmo depois que Abraão libertou Ló, Ló continuou lá em Sodoma e Gomorra, no meio de todo o pecado. Todo o pecado. E tão grande era o coração de Abraão que o que ele fez? Quando Deus desce à terra, junto com dois anjos, dois emissários de Deus, e Deus propriamente dito, chegam ao acampamento de Abraão. Abraão recebe, serve água, pede para eles lavar os pés, dá água para eles beberem, apronta, né, comida para eles comerem. E Sara está lá na tenda e Abraão está conversando aqui com os anjos, né? E Deus diz para Abraão que Sara vai ter um filho de Abraão, vai ter o filho da bênção de Abraão. Perfeito? E aí o que acontece? Sara, que estava lá na tenda ouvindo, ela sorriu. Ela sorriu, mas ela sorriu internamente. Não é que Sara deu uma gargalhada, não, ela sorriu internamente, porque ela achava que era impossível, porque ela já tinha 90 anos, e Abraão, se não me engano, mais de 100. Então, como que dois velhos iriam ter filhos, sendo que ela nem mais era mulher de Abraão, Abraão já não via ela mais como uma mulher. Então, Deus repreende Sara e pergunta para ela por que ela está sorrindo. E ela diz para Deus, porque eu sou uma mulher velha, de idade avançada, então como que vou poder ter um filho? Mas para Deus nada é impossível. Então os anjos se dirigem, né, para Sodoma e Gomorra, porque eles vão ali destruir aquelas duas cidades. E Abraão, por ser um homem justo, por ser um homem bom e ter Deus no coração, ele pede para Deus encarecidamente: olha, não faça isso, não faça isso. Se achares pelo menos 50 pessoas que sejam justas, né? Então não destrua tudo, não destrua toda a cidade, não mate todo mundo. Aí Deus falou: tá bom, se eu achar 50, não destruirei a cidade. E Abraão vai negociando com Deus, 45, 30, né, 5 pessoas. Mas o que acontece é que Deus acaba destruindo Sodoma e Gomorra, e os únicos que foram salvos ali foram, né, Ló e sua família. Ló, suas duas filhas e sua esposa, mas que sua esposa, por ser desobediente, depois olhou para trás e acabou se transformando numa estátua de sal. Mas por quê? Qual o significado desta mulher ter se transformado numa estátua de sal? Porque ela tinha uma vida mundana, uma vida pervertida lá onde ela residia. Era um povo totalmente esdrúxulo, um povo bagunçado, um povo como é que fala, da corrupção, da violência, da maldade, do adultério, todas essas coisas ruins. E ela, tipo, teve saudade da cidade, olhou para trás e acabou se transformando numa estátua de sal. Então, se você não quer se transformar numa estátua de sal, então não olhe para trás, não fique olhando para o seu passado, porque senão você vai ficar preso no seu passado.
Você vai ficar preso no seu passado. Então o que aconteceu foi que Abraão, né, ele pediu e pediu para que Deus, né, por ele ter um bom coração, para que Deus não destruísse aquela cidade, não matasse todas aquelas pessoas. Então, seguindo em frente aqui com nossa história, o que tudo isso tem a ver então com a maldição? A maldição de Israel, do território de Israel, daquelas terras. E por que aquelas terras são terras amaldiçoadas? Então é só para você ter um entendimento. Abraão é o patriarca de tudo isso. Tudo começou lá atrás. Tudo começou com Noé. Tudo começou com Noé, quando ele amaldiçoou o seu filho. Aliás, quando ele amaldiçoou o seu filho e o seu neto. Seu filho e o seu neto, que provavelmente o grande problema não foi nem com o filho, e sim com o neto, com Canaã, porque Deus já havia, aliás, Noé já havia amaldiçoado Canaã. Então, o que tudo isso tem a ver? Que tudo isso tem a ver é que Abraão, então, ele vai ter 2 filhos. Abraão vai ter 2 filhos. O primeiro filho dele foi com a escrava, com Agar. Deus havia prometido para Abraão que a sua descendência povoará toda a terra. Povoará toda a terra. E Abraão teve então o primeiro filho dele, chamado Ismael. Ismael, para quem não sabe, é o pai do povo muçulmano, do povo islâmico. Hoje, o povo islâmico representa cerca de 1,8 bilhão de pessoas. 1,8 bilhão de pessoas. Então, entenda muito bem que Deus tinha dado, né? Deus tinha jurado para Abraão que ele seria o pai de muitas nações, muitos filhos, que sua descendência, que a descendência de Abraão iria povoar toda a terra. Entenda, a promessa de Deus não é ouro, não é prata, não é riqueza, não é bens de consumo, não é mansão, não é Ferrari, não é dinheiro, não é você ter um palácio. A palavra de Deus para Abraão foi: sua descendência povoará toda a terra, e eu darei, né, desde as margens do Nilo até a Mesopotâmia, tudo será de sua descendência. Em momento nenhum Deus fala para Abraão: olha, seus descendentes vão matar todos os outros povos que já existiam e vocês vão tomar conta de tudo. Não. Em momento algum Deus falou isso para Abraão. Então Abraão teve 2 filhos. O primeiro foi Ismael. Querendo, você que é religioso ou não, aceitando isso ou não, Ismael é tão filho de Abraão como Isaac. Talvez você não aceite as coisas de Deus. Você fala das coisas de Deus, mas você não aceita. Você acha que a coisa de Deus é fazer tudo certinho. Se Deus quisesse fazer tudo certinho, porra, não existia nada disso que nós temos hoje. Deus nunca quis fazer nada certinho. O certinho está só na sua cabeça. Então o filho de Abraão, chamado Ismael, é tão filho de Abraão quanto Isaac. Quanto Isaac. Ah, mas o Isaac é o filho da bênção. Que bênção? Que bênção? Ismael é filho de Abraão, Isaac também é filho de Abraão. E se existe um descendente que fez exatamente o que Deus pediu, foi Ismael. Ismael hoje representa cerca de 1,8 bilhão de pessoas que estão espalhadas aí pelo mundo. Enquanto a descendência de Isaac tem apenas cerca de 12 milhões de pessoas. 12 milhões contra 1,8 bilhão, não é nem 10%. É 1%, menos de 1% do que representa. Ah, mas um povo é mais rico, é mais poderoso, tem mais dinheiro, tem mais armamento, tem mais exército. Isso não é nada de Deus. Isso não é nada de Deus. Então aí é onde que já começa a grande bagunça. Porque o que Abraão fez? Abraão teve que expulsar seu filho amado Ismael,
Ismael foi jogado à própria sorte, foi lançado no deserto. E quem cuidou de Ismael foi... Quem foi que cuidou de Ismael? Foi Deus. Foi Deus que cuidou de Ismael. E Deus falou para Abraão: olha, ele será pai, Ismael será pai de 12 príncipes. De 12 príncipes. E depois vem Isaac. E depois vem Isaac. E de Isaac depois vem Esaú. E vem Jacó. E aí começa outra batalha, outra briga, outra encrenca. Porque Jacó queria tomar o lugar de Esaú. E depois o povo de Israel fica no cativeiro aí por 430 anos, escravizados lá no Egito. Foram escravizados no Egito. E depois que foi libertado, começa toda essa disputa aí. Então, por que sempre teve esse grande fetiche do povo de Israel por aquela terra que é uma terra amaldiçoada? E por que eu digo que é uma terra amaldiçoada? Porque o que aconteceu com o povo de Israel durante todo esse período, durante todas essas gerações, durante esses 3.000, 4.000 anos? Sempre foi um povo que andou envolvido com violência, com guerra, com matança, foi perseguido, perseguiu, foi escravizado, escravizou, vivem escravizando até hoje, até os dias de hoje. E é um povo que não aprende, porque sofreu 430 anos de escravidão. Depois ficou perdido ali no deserto por 40 anos. E Deus quis livrar a maldade do coração daquele povo, mas não livrou. Deus quis tirar a maldade do coração do povo de Israel, mas não tirou. Então, um povo que sempre vive em guerra, vive sempre em violência, vive sempre em matança. Por quê? Porque um povo amaldiçoado vive numa terra amaldiçoada. Não existe nenhuma bênção, não existe nenhuma glória, não existe nada de bom em matar, tomar o que é do outro, em roubar. O que o povo de Israel vem fazendo durante toda a sua história? Vem só somatizando coisas ruins, maldade, guerra, matança. Quanto mais você mata, mais você morre. Quanto mais se mata, mais se morre. Não existe nenhuma virtude em matar pessoas. Em matar pessoas. Quem diz isso aqui está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, Moisés sobe o monte de Deus, fica por 40 dias e 40 noites em cima daquele monte, e ele desce com os 10 mandamentos. Ele desce lá do monte com os 10 mandamentos. E um dos mandamentos, se eu não estou enganado, é o 5º mandamento, diz assim: não matarás. Não matarás. Mas o povo judeu, o povo de Israel, acha que é não matar do próprio povo. Mas os outros povos precisam ser mortos? Precisa matar o outro povo? Os outros povos precisam ser mortos? Jesus não falou que existem riqueza e Deus produziu riqueza só para o povo de Israel? Deus só produziu riqueza para o povo judeu? Deus não produz riqueza para todos? Os recursos são infinitos. Os recursos são infinitos para todos. Porque um povo é de Deus e os outros povos não. Que loucura, que paranoia é essa que Deus fez o povo de Israel, mas não fez o povo da Bahia, não fez o povo de Pernambuco, não fez o povo do Egito, não fez o povo palestino, não fez os quenezeus, não fez os cadimoseus, não fez os cananeus, não fez os gergazeus, não fez os jebuseus. Deus fez tudo. Não existe outro Criador. Só existe um único Criador. É preciso que o povo de Israel faça uma alta análise, faça uma meia-culpa. Entenda a natureza de Deus.
Entendam a natureza de Jesus Cristo. Entendam a natureza de Satanás, do diabo, do mal. É preciso que o povo judeu entenda isso, que eles não são o povo de Deus. Não existe isso se na própria Bíblia está escrito que Deus não faz acepção de pessoas, porra. Deus não faz acepção de pessoas. Então por que existe um povo que é perfeito, que é o povo de Deus, e que Deus é esse que tem um povo? Se Deus é o Criador de todos os povos, só existe um Criador. Qual que é a natureza de Deus? Criar, dar vida. A natureza de Deus é criar, é dar vida, não é tirar vida. Não é matar, não é assassinar, não é apedrejar. Imagina um povo, olha que ridículo que é alguém em pleno século XXI acreditar que Deus criou um povo que apedreja em praça pública o seu próprio povo. Por quê? Ah, porque ele estava trabalhando de sábado. Não era isso que o povo judeu fazia? Ah, por quê? Ah, porque ele está dizendo que é filho de Deus. Porra, e nós não somos filhos de Deus, cacete. Não está na Bíblia? Não está na Bíblia lá? Gênesis, capítulo 1, 26, 27 e 28. Diz o quê? Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Ele nos fez, está na porra da Bíblia dos caras. E os caras querem apedrejar uma mulher, por quê? Porque ela adulterou. Ah, fulano por quê? Ah, porque ele estava trabalhando de sábado. Ah, vamos apedrejar em praça pública. Que povo ridículo é esse? E é por isso que esse povo tem que passar por todas estas maldições. Mas eles não aprendem. Desde lá de Moisés, quando Moisés livrou eles da escravidão, eles não aprenderam nada. É um povo rebelde, é um povo louco, que vive do quê? De morte, de matar. É o desejo do sangue. É o povo, não é o povo de Abel. Não, não é o povo de Abel, não. É o povo de Caim. É o povo do maligno. Que tudo, o prazer dos caras é só matar, 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 matar. Vamos matar. Vamos matar. Olha, ele está falando de paz, está falando de amor, está falando de união entre as pessoas, entre os povos, que os povos precisam ser amigos, precisam se tratar bem e que não deve ter guerra, que a gente deve amar ao próximo, que a gente deve dar a outra face. Então, crucifique o infiel. Crucifique o Filho de Deus. Crucifiquem Jesus. E aí eu fico me perguntando, pô, esse povo que se diz cristão, o povo se diz cristão e acredita em Israel e defende Israel, defende os judeus nem acreditam em Cristo. Os judeus nem aceitam Cristo, nunca aceitaram Jesus Cristo. Então como que você é cristão e acredita no Deus de Israel? Não existe o Deus de Israel, existe o Deus do mundo inteiro. De 8,5 bilhões de pessoas gostando de você ou não. Ah, mas fulano tá orando, tá rezando por Baal. Mas quem foi que criou Baal? Não foi Deus? E se Deus quis criar Baal? Quem foi que criou Satanás? Não foi Deus? Olha, até quem criou o destruidor, quem criou o maligno, foi Deus. Ou tem algum outro criador? Então, quem criou Baal? Quem criou o macumbeiro? O macumbeiro nasceu de onde? De onde? De onde veio o macumbeiro? Não é criação de Deus, não? Existe um outro que cria? Por quê? A natureza de Deus é dar vida, é criar. Deus é criador. O outro lá, ele é copiador, ele é imitador, ele é destruidor, ele não é... A natureza de Deus é criar, a natureza de Satanás é destruir.
A natureza de Satanás é destruir. Então Satanás, pela sua própria natureza, ele não cria nada. Ele não cria nada. Porque se a natureza é destruir, como é que ele vai criar? Então ele está indo contra a natureza. E se a natureza de Deus é a vida, se a natureza de Deus é amor, por que Deus vai destruir? E se a natureza de Jesus é paz, é união, é integração, é harmonia entre todas as pessoas, entre todos os povos, como é que Jesus vai vir então montado num bendito de um cavalo, com uma espada, espada de 3 metros de fogo, não sei o que lá, para destruir, para matar? Imagina Jesus lá na Galileia, Jesus em Jerusalém, com uma espada de 3 metros lá, porra, matando todo mundo. É a natureza de Jesus fazer isso, porra. Se a natureza de Jesus sempre foi o amor, sempre foi a alegria, sempre foi a harmonia, como é que Jesus, pô, como é que as pessoas acreditam numas loucuras dessa, velho? Como é que pode? Pleno século XXI. Pleno século XXI, a pessoa acreditar numa loucura dessa, que Jesus vai vir num cavalo de fogo, um cavalo alado com uma espada de fogo, e vai descer o porrete em todo mundo, vai matar todo mundo. Porra, é contra a natureza, porra. É contra a natureza de Jesus, isso. É contra a natureza de Deus destruir. E é contra a natureza de Satanás construir. Então, quando alguém pega num rifle, numa arma, numa espada e sai matando todo mundo, meu, esse cara não é de Deus. Esse cara não é de Deus. Não é e nunca foi, não representa Deus, não representa nada. Ele representa o que há de pior na humanidade, que é a maldade. Ele faz isso por maldade, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir tudo. Ele quer acabar com tudo. Seja americano, israelense, judeu, alemão, seja francês, seja chinês. Esses caras não estão aí, vivem falando de Deus, esses caras não têm Deus nenhum. Não existe Deus no coração dessas pessoas, o que existe é maldade. Maldade no coração de todas essas pessoas. E é por isso que o povo de Israel sempre esteve envolvido em todas essas disputas, nessas guerras, nessas maldades, nessas matanças. Porque é um povo que, através de Deus e por Deus, em nome de Deus, eles matam, eles roubam, eles destroem tudo. Eles destroem tudo em nome de Deus. Porque eles se autodenominaram filhos de Deus, o povo de Deus. Então, que Deus é esse que vai dar autorização para um povo exterminar, matar e destruir todos os outros povos? E não sou eu que estou dizendo isso, está na Bíblia. Está tudo aqui na Bíblia. Em nome de Deus, o povo vai lá e mata. E mata quem? Seu próprio irmão, que são todos da mesma origem. São todos filhos de Abraão. Seja o povo de Israel, seja o povo da Palestina, seja o povo da Arábia Saudita, seja o povo... todos ali são irmãos. Todos são irmãos. A origem de todos ali é irmãos. E não só de Abraão, mas vem lá desde a época de Noé. Quando Noé fez a arca e livrou os seus descendentes da morte. Seus descendentes da morte. Então está ali. Então, se o que está na Bíblia aqui é mentira, aí não é problema meu. Não tenho nada a ver com isso. Vá discutir com quem escreveu a Bíblia. Mas está aqui, ó. Tudo quanto é morte é em nome de Deus. Agora eu te pergunto,
Você, uma pessoa normal, uma pessoa do bem, uma pessoa de coração bom, você aceitaria pegar uma espada e atravessar a rua e matar uma família, pai, mãe, filhos pequenos, crianças, porque Deus mandou? Você acha que Deus verdadeiramente faz isso com alguém? É Deus mesmo que está na tua cabeça ou é Satanás? Porque a Bíblia deixa bem claro. Se Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele foi atormentado por Satanás enquanto ele vagava no deserto por 40 dias e 40 noites. Quem estava com Jesus não era nenhum anjo, não era Deus, não era ninguém, não era ninguém mais, ninguém menos do que Satanás ali, provocando Jesus a todo instante. Olha, transforme essa pedra aqui em pão. Transforme essa pedra aqui em pão. Olha, se jogue aqui desse penhasco que os anjos virão te salvar. Olhe, tudo que eu tenho aqui será teu, basta você me aceitar. Então, se Satanás, só para fazer aqui um comparativo, se Satanás tem este poder de influenciar, de perturbar a cabeça do Filho de Deus, se você acredita em Jesus Cristo ou não, aí já é problema seu. Se você acredita na história de Jesus Cristo, na história da Bíblia ou não, já é problema seu. Se Satanás tinha esse poder de atormentar Jesus Cristo, o que Satanás é capaz de fazer com a sua mísera cabeça? É Deus que vai ficar mandando você atravessar a rua e esquartejar todo mundo e matar todo mundo? Ou é Satanás? Então, se Satanás tem esse poder com o Filho de Jesus Cristo, qual o poder que ele tinha ali de repente com Moisés? Qual o poder que ele tinha ali de repente com Moisés, com Josué e com todos os outros, com Davi, né? Por que que em toda a história de Israel, em toda a história do povo de Israel, o povo de Israel precisa fazer essa autocrítica. Não pode ter essa coisa de esse povo, ele se desgraça sozinho. Esse povo se desgraça sozinho, é uma somatória de coisas ruins, é uma somatória, e vem vindo ali tanta coisa ruim, e de repente eles não sabem porque as coisas ruins acontecem com eles. Por quê? Porque fazem coisas ruins. Então, se Satanás tem esse poder de atormentar a cabeça de Jesus Cristo, o que ele fazia com a cabeça de Moisés, por exemplo? O que ele fazia com a cabeça de Josué, por exemplo? Olha, entre ali em Jericó. Eu vou derrubar as muralhas de Jericó. E vocês vão entrar em Jericó, na cidade de Jericó. Não interessa se tem 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, 500.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças, velhos, idosos, idosas, o que mais? Grávidas. Vocês vão entrar lá e vocês vão matar todas as pessoas que estão lá. Vocês vão matar todos. Sejam homens, sejam mulheres, sejam jovens, sejam crianças, sejam grávidas, sejam velhinhos. Vocês vão matar todo mundo ali. E todos os tesouros que estiverem lá, todas as riquezas, todos os rebanhos, todo o gado, todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro, tudo que tiver de bom lá, tragam para o meu templo. Pô, não é de se perguntar, não é de você... Pô, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada nisso aí. Que banho de sangue do cacete que é um negócio desse. Quantas pessoas foram mortas ali? 10.000, 100.000, 200.000? Aí eu pergunto, que povo vai viver em paz? Não é uma coisa até natural. Você vai lá, você fez aquela desgraceira toda. Como é que você vai ter paz depois? Como é que você vai ter paz depois?
Porque lá da história de Israel, até Jacó ele cometeu suas besteiras, fez umas besteiras, enganou o pai, por exemplo, né? Roubou, no caso, a primogenitura do seu irmão, roubou a bênção do seu irmão e fugiu com medo. Mas até então, ele não tinha feito nenhum um mal de sangue contra ninguém. Ele não tinha derramado nenhum sangue. Aí se instalou na casa do tio, acabou se casando com as duas primas, né? E até aí tudo bem. Enganou o irmão, ficou com medo do irmão. Até aí tudo bem. Mas, quando ele tem os filhos, ele teve 12 filhos. Os filhos já começaram a fazer besteira. Até Jacó não existia esse banho de sangue. Mas os filhos já começaram a fazer besteira. Porque pegaram Siquém, o príncipe de Siquém, e mataram todos os homens ali daquela terra, da terra de Siquém. E já começou as besteiras aí, porque até então, o que eles fizeram? Foram lá e mataram todos, era uma vingança, tudo bem, foram lá e mataram. Mas por que roubaram? Por que levaram as mulheres como cativas, como escravas? Por que pegaram os bens, os rebanhos, o ouro, a prata daquele povo e levaram embora? Começa a coisa estranha aí. Já começa a coisa estranha aí. Mas percebam, é uma somatização. Esse povo vem somatizando maldade, maldade, maldade. Desde a época lá desde a época de Jacó, que se intensificou muito com Moisés e se intensificou muito com Josué. Então eles vêm somatizando um monte de coisa ruim, morte, assassinato, tudo mais. E você pode ver, todos esses reinos, todos esses impérios, todos esses povos que viveram da maldade, se acabaram pela maldade. Veja bem o que eu estou falando. O que Deus fala para Davi? Davi, você viveu a sua vida inteira pela espada, de derramar sangue e tudo mais. E é por isso que o povo de Israel prestigiam demais Davi. Davi é um Deus para o povo de Israel. Davi é um Deus para o povo judeu. Ou seja, era aquele cara que matava, aquele cara que ia lá, que arrebentava, que destruía, que acabava com tudo, tocava o terror geral em tudo. Matava todo mundo, comia a mulherada, tudo, não importava quem era, se era mulher de amigo, isso e aquilo, fazia a desgraceira. Todo mundo dá um valor gigante para Davi. Já Salomão, que governou Israel por 40 anos, sem briga, sem violência, sem matança, sem guerra, não é bem visto. Foi a época de paz, de harmonia entre o povo de Israel. Israel prosperou, enriqueceu como nunca. Mas Salomão nunca foi bem visto. Salomão cometeu lá seus erros, isso e aquilo outro. Aí eles vêm falar de merda de religião, de bosta de religião. Mas é porque Salomão, ele praticava outros cultos, praticava outras besteiras. Meu, o cara viveu em paz numa época de luta, numa época de guerra, numa época de destruição. Tudo quanto é povo queria se vingar do povo de Israel. E é por isso que até hoje todos os outros povos querem se vingar do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel cometeu um monte de atrocidade. Os outros povos são santinhos? Não estou dizendo isso. Ninguém é santo. Perfeito? Ninguém é santo. Mas o povo de Israel precisa fazer uma autocrítica. Porque toda essa somatização de maldade vem destruindo o povo de Israel. Ano após ano. Então é só você entender. Não precisa ser muito esperto, muito inteligente para entender. Qual foi o verdadeiro povo que cumpriu com o que Deus prometeu para Abraão? Qual foi o povo que cumpriu? Foi os descendentes de Isaac,
que hoje é Israel, ou foram os descendentes de Ismael, que hoje é o povo islâmico, o povo muçulmano? Qual foi? Deus prometeu o quê? Que as descendências de Abraão iriam povoar toda a terra. E quem fez isso foram os descendentes de Ismael, não foram os descendentes de Isaac. Jamais. Nunca foram e nunca serão, porque é um povo ruim, é um povo desobediente. Moisés, novamente eu toco no assunto, Moisés recebeu lá, né, os 10 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, não adulterar, não roubarás, não matarás. Não matarás, não tem vírgula, porra. É não matarás. Não adianta depois vir lá com um monte de invenção, mas tem mais 100 leis aqui, 200 acolá, 600 outras leis que foram feitas aqui pelo povo judeu. Não importa. A palavra de Deus não tem curva, não faz curva. A palavra de Deus é uma só: não matarás, porque só existe um que pode tirar a vida. Nem Satanás pode tirar a tua vida, porra. Ninguém, nem você mesmo pode tirar a sua vida, porque a sua vida não é sua. A sua vida não é sua, não te pertence. A única porcaria que pertence a você, ó, isso aqui, ó. Matéria, 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 matéria. Do pó da terra veio, do pó da terra vai. A terra mesmo vai comer. Agora o seu espírito é de Deus. A sua vida é de Deus. A vida é o sopro de Deus dentro de você. É o sopro de Deus dentro da matéria. Deus pegou lá o barro, Deus pegou o pó da terra e fez você. E lançou vida dentro de você. Então, como que você vai justificar que você pode tirar a vida de alguém? Não tem como. Não tem como você fazer isso. Não existe justificativa para isso. Não existe justificativa para isso. Na Bíblia está escrito ali: se uma pessoa comete um pecado, e esse não é um pecado de sangue, não é um pecado de morte, oremos para este irmão, e ele será salvo. Já quando é um pecado de sangue, um pecado de morte, não existe salvação. Não existe salvação para este irmão. Então, o que é preciso entender? Deus é vida. A natureza de Deus é vida, é criação, é amor. A natureza de Jesus Cristo é paz, é união. É paz, é união, é alegria, é todas as coisas boas. Tem recursos para todos, ninguém precisa tomar nada de ninguém. Já a natureza de Satanás é o quê? É a destruição. Então, se existe alguém que vai falar na sua cabeça para você chegar lá, ao ponto de ter que matar uma outra pessoa, esta pessoa não é nem este ser, não é nem Deus, nem Jesus Cristo. Só existe um único ser que faz isso. Chama-se Satanás, diabo. Então, matar em nome de Deus é missão do diabo. É missão, você está cumprindo a missão do capeta, de Satanás. E por que eu estou falando isso? Porque que então fica bem claro, e é bem claro, e fica bem claro na Bíblia, fica bem claro na Bíblia, que aquele território ali onde hoje é Israel, onde hoje é o Estado de Israel, o país chamado Israel, aquele lugar é um lugar amaldiçoado, é uma terra amaldiçoada, não tem nada de santo ali. Se tivesse alguma coisa de santo ali, todo mundo viveria em harmonia, em paz, todos viveriam unidos ali. Então não existe nada de santo ali. Existe sim o lugar amaldiçoado, que foi amaldiçoado. E hoje nós vivemos mais uma guerra, que na verdade não é guerra, não existe guerra ali, não tem ali uma guerra de Israel contra Hamas, de Israel contra os palestinos, contra a Palestina. Não existe, aquilo ali não é guerra. Guerra é quando você tem dois países mais ou menos em igualdade de condições e você põe um exército para lutar contra o outro.
Então tem um exército aqui, um exército ali, um exército. Aqui tem um exército, aqui tem outro exército. O povo desse país está aqui para trás, o povo desse outro país está aqui para trás, e aqui os soldados estão se confrontando. Mais ou menos igualdade de condições. Pode ser que esse exército seja mais forte, mais numeroso, né? E mais bem armado e domine esse exército aqui. Acabou a luta, beleza? Vamos ver o que acontece de agora em diante. Agora, quando você tem um exército, o exército mais poderoso do mundo, matando um monte de crianças, de jovens, de velhos, né? Atirando em hospitais, em escola, em ambulância e tudo mais. Então você não tem uma guerra, você tem um massacre. Um massacre. Então não tem como se dizer que este é um povo de Deus, o povo que vive matando e na sua história sempre foi de morte. Por quê? Porque a violência, a maldade está instalada no coração daquelas pessoas que elas acham que elas têm todo o poder do mundo, que elas são os únicos filhos de Deus, que acham que Deus é deles, e que só eles têm, né, Deus. Não existe outro Deus, só o Deus deles. Que poderia ser o maior Deus de todos, verdadeiramente eu até acredito que seja, mas não é para esse tipo de atitude, porque uma coisa é Deus, aqui é Deus, outra coisa são as atitudes das pessoas. Então você precisa separar muito bem, que não é porque uma pessoa se diz ser de Deus que ela é de Deus. Se ela é de Deus, você é de quem? Se aquele povo é o povo de Deus e o resto da humanidade é povo de quem? Se aquele povo que se diz que é o povo de Deus vive de morte, de violência, de atrocidades, de tudo quanto é coisa ruim, porque as pessoas dão muita importância, por exemplo, a pessoa é pecadora. Por quê? Porque ela adulterou. Certo? É pecador? É pecado, sim. A pessoa é pecadora porque ela roubou. Ótimo, é verdadeiro, é verdadeiro. É verdadeiro. Mas como diz aí a pessoa matou. Então a pessoa roubar não pode, adulterar não pode, trabalhar o sábado não pode, idolatria não pode. Agora, matar pode. Matar pode. Lá nos 10 mandamentos está escrito assim: matar pode. Olha, não pode matar o judeu, o israelita, o hebreu, não pode matar. Agora, se matar o negrão da favela, pode. Se matar o pobre do palestino lá, pode. Se matar o gordo, pode. Se matar o... Pode. Mas não pode. Então, tem alguma coisa errada nessa tal dessa Bíblia aqui. Tem alguma coisa bem errada. Bem errada. Que mesmo quando Deus disse a Abraão, olha, eu darei essa terra às novas suas gerações, perceba que também houve uma outra questão aí. Quem foi que abandonou aquelas terras? Aquelas terras foram abandonadas. As pessoas se viram ali, viram que chegou uma seca, ficaram em dificuldades, faltou alimento e tudo mais. Então o que eles fizeram? Eles abandonaram, foram embora, foram vivendo bem bom lá no Egito. E depois voltam 430, com mais 40, 470, 500 anos depois e... Não, aqui é tudo meu, Deus me deu. E em momento algum, Deus falou para Abraão, Abraão, eu te darei tudo isso aqui. E você vai ter que descer o pau em todo mundo, matar todo mundo para você tomar isso aqui. Em momento nenhum Deus falou isso para ninguém. Em momento nenhum Deus falou isso. Não. Tanto é que Abraão convivia, como já disse, Abraão convivia pacificamente ali com todos os outros povos. Lembrando que já existiam ali 10
povos, 10 tribos diferentes, 10 filhos de Deus diferentes ali. Todos são filhos de Deus, eu sou filho de Deus. Se você não é filho de Deus e só o judeu é filho de Deus, nós somos filhos de quem então? Somos filhos do capeta? De Satanás? Nós somos filhos de Deus também. E ninguém tem que morrer por causa de crença de seu ninguém não. Idolatria? Não pode. Trabalhar de sábado? Não pode. Adultério? Não pode. Matar? Matar pode. Deus mandou descer o pão em todo mundo. Deus mandou matar geral. Então não existe nada disso. Não existe esse Deus não. Deus é o Deus da vida. Deus não é Deus de Israel não. Deus é o Deus de Jesus Cristo. Deus, o nosso Deus é o Deus de Jesus Cristo, que é bem diferente do Deus de Israel. É bem diferente do Deus dos judeus. O Deus da humanidade é bem diferente. Então, procure obter conhecimento das coisas. Procure entender como é que a humanidade, como é que funciona a humanidade. Procure ler a Bíblia, procure ler e você vai ver que você vai adquirir muito conhecimento do que é certo e do que é errado. Você vai adquirir muita sabedoria do que é certo e do que é errado. Então nem tudo que te contam é a verdade não. Nem tudo que te contam é a verdade não. E Abraão, ele não tinha Bíblia, ele não tinha Alcorão, ele não tinha 10 mandamentos. E para você ser inteligente, para você ter conhecimento, você não precisa de Bíblia, você não precisa de Alcorão, você não precisa de nada. Para você ter sabedoria, basta você saber o que é certo e o que é errado. E é muito fácil saber que quem dá a vida é Deus. Quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Nem Satanás pode tirar a sua vida. Não, de maneira nenhuma. Sabe quem pode tirar a sua vida? É um atentado de Satanás que pode chegar amanhã ou depois e te dar um tiro. Mas ele foi atentado por Satanás. Não foi Satanás que tirou a sua vida. Foi um atentado. Foi um ser demoníaco que habita dentro de outra pessoa que vai lá e tira a sua vida. Então, quando alguém chega e diz que em nome de Deus eu estou matando uma outra pessoa, em nome de Deus eu estou fazendo uma guerra ali, mentira. Essa pessoa só quer roubar. Essa pessoa só quer tirar o que a outra pessoa tem. E ela acaba tirando o que há de mais precioso. Sabe qual que é a diferença de um cara que faz guerra para um ladrão de celular? É a mesma coisa. O ladrão de celular vai tirar a sua vida pelo celular. O cara que faz guerra, ele vai tirar a vida de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, de 10.000 pessoas. Vai roubar. Vai roubar um celular? Não. Atualmente as guerras são para quê? Para roubar petróleo, para roubar gás natural, para roubar as riquezas dos outros povos. E é por isso que eles se armam tanto. E é por isso que você tem o melhor exército do mundo. Diz que o melhor exército do mundo é o exército de Israel. É para se defender? Se defender do quê? Se defender de quem? Se defender de quem? Os Estados Unidos gastam cerca de $1 trilhão por ano para aquisição de armamentos, para pagar o seu custo bélico, para pagar a segurança nacional, para pagar suas forças armadas e tudo mais. Para quê? Para se defender de quem? Você já viu algum outro país invadir os Estados Unidos e ir lá com tanques no meio de Nova York? Com aviões passando lá em Nova York jogando bombas? Você já viu isso acontecer desde que você se conhece por gente? Já viu isso acontecer? Você nunca viu e nunca vai ver. Perfeito? Agora eles fazem isso, os outros países, jogam bombas, entram com seus tanques nos outros países, com seus armamentos sofisticados, com mísseis,
Tomahawk, sei lá o nome daquela desgraceira toda, o míssil velho tá lá com o prazo de validade vencido, eles têm que jogar em cima de alguém. Aí joga lá no supermercado, mata 100, 200 pessoas com um único míssil maldito. Eles falam que era para quê mesmo? Para matar um terrorista. Para matar um terrorista. Tem gente que acredita nisso. Então eles fazem isso no mundo inteiro. Eles vivem fazendo isso no mundo inteiro. E se você não aceitar as regras deles, você tá ferrado, você tá quebrado. Os caras te arrebentam. Aí você vai ser terrorista, você vai ser comunista, você vai ser um ditador. Eles rotulam as pessoas assim como eles querem. Por quê? Pra quê? Diz aí pra mim. Qual é o motivo da guerra atual? É pra quê? É pela liberdade. Liberdade de quem? É liberdade ou é riqueza, dinheiro, poder, tomar tudo que aquele outro povo tem? Enquanto isso, aquele outro povo vive na miséria, enquanto eles vivem na abundância. Na abundância, na prosperidade. Às custas de quem? De países tipo Brasil, Argentina, tipo Chile. Eles vêm aqui, nós somos o quintal da casa deles, eles vêm aqui, pegam tudo que querem e levam embora. E pra gente, o que que resta? Só as migalhas. O que que eles fizeram no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria? O que que eles fazem em todos os outros países? É uma verdadeira praga de gafanhoto, né? Seria uma das pragas que Deus lançou contra o Egito. Vão lá, tiram tudo, roubam tudo daquele povo, daquele país e levam embora. E quando não precisa mais, o que que eles fazem? Saem de lá. O que acabou de acontecer? Eles lutaram, ficaram 20 anos de invadiram lá o Afeganistão por 20 anos, que era para combater o tal do Talibã. Quem governa o Afeganistão hoje? Quem governa o Afeganistão hoje? Talibã. Exatamente, o Talibã. Então é isso. A resposta, né, para a grande pergunta, né, para esta pergunta, é exatamente essa. Sim, a terra prometida de Israel é uma terra amaldiçoada. E o povo de Israel vive aí, somatizando desgraça, violência, somatizando desgraça e violência. E é um povo que nunca vai ter paz. Porque você vai lá, você mexe no enxame de abelha e sai correndo. E aí o que vai acontecer? Quando você voltar lá, as abelhas vão estar preparadas para te pegar. É tipo você chutar cobra, né? A cobra vai ficar lá te esperando. Um dia você vai passar por lá e ela vai te morder. É bem assim. Então o povo de Israel, o povo judeu, vive somatizando todo tipo de desgraça contra ele próprio, contra ele mesmo. Porque é um povo que não tem paz, que não vive em paz. Que não vive em paz e nunca vai ter paz, porque é um povo que não procura paz. E como já disse, a maior período de paz que o povo de Israel, o povo judeu teve, foi quando Salomão governou aquele país, governou aquele povo, porque Salomão governou com sabedoria. O que ele pediu para Deus não foi riqueza, não foi ouro, não foi prata, não foi vingança contra os seus inimigos, não foi nada disso. Ele pediu o quê? Sabedoria. E com sabedoria Salomão ajuntou todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, toda a mulherada e fez os maiores templos e fez os maiores castelos e governou em paz num período de muita tribulação, muito mais do que hoje, num período de muita tribulação, de muita guerra, de muita violência, de muita morte, muita desgraça. Salomão em paz governou por 40 anos e foi a época que o povo de Israel teve paz e teve prosperidade e teve riqueza. Então, a resposta para a pergunta se Israel é uma terra amaldiçoada é sim, está tudo na Bíblia. E se você puder me provar o contrário,
escreva aí nos seus comentários, diga aí nos seus comentários. Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Meu muito obrigado para você que acompanhou aí o nosso vídeo. Valeu!